Olá, minha gente linda! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é a Elda Costa. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre mais um testemunho, mais uma experiência de livramento que o Senhor Jesus ele me deu por esses dias, tá? Eu tô aqui me recuperando de uma cirurgia que eu fiz há quase 15 dias atrás. Uma cirurgia de apendicite, uma doença a qual eu não sabia que tinha, mas eu descobri há poucos dias e logo em seguida eu precisei fazer uma cirurgia de emergência e graças a Deus eu estou aqui para contar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor ele cuida e o quanto o Senhor ele nos livra do mal. Então assim, nesse vídeo que eu decidi gravar, eu quero contar mais detalhes desse livramento, de como foi que eu descobri tudo que eu sentia antes de fazer a cirurgia, de como o Senhor ele entrou nessa história para me livrar e espero que você seja edificado, espero que a sua fé ela venha a ser edificada através desse vídeo e que você aí do outro lado saiba e veja o quanto o Senhor ele é real e o quanto o Senhor ele está do nosso lado, assim como ele sempre esteve do meu lado e continua até hoje, da mesma forma ele está aí do seu lado, te livrando do mal. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, fica aí até o final, tá? Não sai daí, deixa teu like, compartilha com os teus amigos. Então, vamos lá começar esse vídeo? Simbora! Então, pessoal, eu queria começar esse vídeo expressando a minha gratidão ao meu Deus. Essa gratidão dele ter me livrado mais uma vez, entre tantos livramentos de morte, de doença que ele já me deu, e alguns eu já contei aí em outros vídeos no meu canal Jovens Amados por Deus, só é passar lá no meu canal Elda Costa, Jovens Amados por Deus. Lá eu conto algumas experiências que eu já tive com o amor de Deus, já dei alguns testemunhos, já tem alguns vídeos gravados lá, espero que você passe para dar uma conferida. E quando eu descobri uma doença que eu não sabia que tinha, apendicite aguda na fase inicial, agora no final de outubro. E eu precisei passar por uma cirurgia de emergência de última hora. E graças ao meu Deus, a cirurgia ocorreu tudo bem. Foi uma cirurgia simples por vídeo, apenas 3 cortezinhos aqui na parte do abdômen, mas que hoje já está tudo bem, estou me recuperando muito bem para a glória de Deus. E estou me sentindo bem e em breve já estou retornando para as minhas atividades, de volta ao trabalho ainda essa semana. Na realidade, há muito tempo, há muitos anos atrás, eu sempre tive um problema de quando eu comia alguma coisa que não caía bem, alguma coisa gordurosa, alguma coisa estragada, alguma coisa que, sabe, não caía legal, eu geralmente acordava pela madrugada passando muito mal. Então, assim, eu não sei se você já ouviu falar que as dores de quem tem apendicite são terríveis, são dores de pedir a morte. Eu, pelo menos, já ouvi falar muito isso, antes de eu descobrir que tinha isso, certo? Sendo que eu não imaginava que eu tinha essa doença. Para mim, era só apenas infecções intestinais, dor de barriga, enfim, para mim era mais isso que eu achava que eu tinha. Então, assim, não eram dores que eu sentia diariamente, certo? Eu não sentia todos os dias essas dores. Era apenas quando eu comia algo estragado, algo ruim, algo muito gorduroso, geralmente às vezes no final de semana, quando eu queria, extrapolar alguma coisa que não estava, em boas condições. Então, de madrugada sempre eu acordava passando mal. E geralmente o que eu sentia eram cólicas terríveis, intestinais, dores na barriga que eu tinha vontade de desmaiar. Era vontade de cair no chão, vontade de vomitar também ao mesmo tempo. Então, geralmente eu acordava pela madrugada e corria para ir ao banheiro, porque a vontade era de ir ao banheiro e ao mesmo tempo que eu ficava indo ao banheiro, eu ficava com vontade de vomitar. Então,
Sempre que eu acordava desse jeito, era praticamente quase a madrugada toda que eu passava do banheiro e para a cama, até amanhecer o dia, e com muitas dores, e com muitas cólicas, com náuseas. Às vezes a pressão baixava, eu sentia algo como se eu tivesse querendo, com vontade de desmaiar, com a vontade de cair no chão. E a minha mãe sempre acordava desesperada comigo, angustiada, porque geralmente a gente não sabia como eu poderia ir ao hospital, né? Porque apenas eu aqui em casa que dirijo, então eu sentindo aquelas dores não tinha como, né, me locomover ao hospital. Então, assim, sempre que começava a sentir aquelas dores, eu corria para tomar vários remédios. Então, eu corria para o dipirona em gota, corria para tomar o Buscopan, corria para tomar vários remédios de reposição de flora, para ver se aquelas dores, para ver se aquela vontade de ir ao banheiro parava. E às vezes durava até o outro dia, até o dia seguinte. E teve uma vez que eu me lembro bem, assim, que foi bem marcante para mim, acredito que no ano de 2017, uma vez que eu fiquei muito mal por quase 2 meses, ou foi quase 3 meses, por conta de um hambúrguer que eu comi aqui em João Pessoa. Então, assim, eu fui no local, numa lanchonete à noite, e eu comi um hambúrguer, e depois desse hambúrguer, quando eu acordei pela manhã, no outro dia, eu acordei passando muito mal. E eu fiquei por quase 3 meses totalmente debilitada, com muitas dores, sentindo dores todos os dias e indo ao banheiro constantemente. Então, tudo que eu tomava de remédio, nada segurava. Tudo que eu tomava e tudo que eu comia, nada parava aquilo que eu estava sentindo. Então, nesse dia que foi bem tenso, eu fiquei sendo socorrida praticamente quase todos os dias. E eu lembro que eu lembro que eu fiz exame de sangue e nada deu. Eu lembro, minha gente, que quando chegou quase 2 meses, quase 3 meses já, e eu perdi muitos quilos, eu fiquei emagrecendo, e sendo socorrida quase todos os dias. E eu lembro que quando eu resolvi ir a um gastro que eu conheço aqui em João Pessoa, ele me examinou, pediu vários exames, e quando eu fui levar os exames para ele e nada deu, não deu praticamente, não acusou praticamente nada, ele só disse o seguinte: olha, o que você tem é síndrome do intestino irritável, você precisa viver numa dieta, você não pode comer certas coisas, você não pode comer certas coisas gordurosas, você precisa evitar algumas comidas para você não ficar sentindo essas dores. Aí eu peguei e falei, mas essas dores que eu tenho, elas devem ser anormal, eu devo ter alguma coisa na minha barriga, porque não é uma dor normal que eu sinto. Aí eu lembro dele até ter dito, não, mas eu acho que isso é exagero, às vezes a gente tende a intensificar uma dor. Aí eu olhava assim, meu Deus, aí eu fiquei pensando, como é que o médico está querendo dizer que eu exagero numa dor terrível? Eu às vezes até ficava pensando, meu Deus, será que só eu sinto essas dores? Não é possível. E eu lembro dele ter passado vários remédios para mim, sabe aquela salada de remédio? Diariamente eu comecei a tomar vários remédios que ele passou para mim. E quando eu comecei a tomar todos aqueles remédios, foi quando totalmente parou aquelas vontades de ir ao banheiro. Aí foi quando começou a segurar tudo que eu comia. Eu acredito que deveria ter alguma bactéria naquele hambúrguer para passar tanto tempo com um problema na barriga, indo ao banheiro constantemente, todo momento e toda hora, e eu não consegui comer nada e nada segurava na barriga. E nenhum exame acusou, provavelmente, né? Mas segundo o médico, foi síndrome de intestino irritável, né? Enfim, isso no ano de 2017, mais ou menos, 2016, 2017, acredito que isso aconteceu, certo? E confesso pra você que nunca mais eu quis saber de comer hambúrguer. Depois desse hambúrguer que eu comi, que eu fiquei quase 2 meses passando mal, confesso que é bem difícil eu comer um hambúrguer hoje em dia. Então, assim, de fato, de lá pra cá, continuei
bem normal, sendo que sempre que eu comia alguma coisa que me fazia passar mal, eu acordava de madrugada sentindo aquelas dores, indo ao banheiro sempre. E toda vez que eu acordava com essas dores, e que geralmente intensificava e ficava até o outro dia, aí eu ia ao hospital, é um hospital mais próximo aqui, perto da minha casa, que eu considerava mais próximo da minha casa, e eu sempre ia lá. Sempre que eu ia lá, gente, eu sempre tomava remédio para dor, eles faziam o exame de sangue e sempre mandava para casa. O exame de sangue sempre dava nada, fora que anualmente eu sempre faço meus exames geral, certo? Todo ano, eu e a minha mãe, a gente sempre faz check-up geral de tudo. Então, assim, todo ano eu sempre fiz ultrassom abdominal e nunca acusou nada. O que aconteceu? Exatamente no dia 18, agora de outubro, eu fui com a minha mãe, quando eu cheguei do trabalho, para uma igreja aqui próximo, no Altiplano. Uma igreja que tem aqui em João Pessoa, certo? Tem um culto lá de cura e libertação, muito bom, que eu e minha mãe às vezes gosta de ir. A gente não é de lá, certo? A gente não faz parte dessa igreja, mas nas sexta-feiras a gente às vezes costuma ir visitar lá, certo? Então, assim, nessa sexta-feira eu lembro que foi um culto muito bom, foi uma presença de Deus poderosa, Deus se fez presente poderosamente nesse culto, e o pastor de lá é um pastor muito usado por Deus, homem de Deus, muito conhecido aqui em João Pessoa, e eu lembro de, enquanto ele pregava, enquanto ele estava ministrando a pregação lá na frente, o Senhor tomou aquele homem, e eu e minha mãe estava sentada um pouco na frente, assim, próximo ao púlpito, próximo ao altar, e esse homem de Deus, o Senhor, ele tomou ele lá em cima do altar, ele desceu do altar e foi até onde eu e minha mãe estava. Foi muito forte a presença de Deus e o que o Senhor falou naquele momento. E entre muitas palavras que o Senhor falou ali para minha mãe, usando ele, a primeira e a que mais marcou foi quando ele falou que aquela noite seria a última noite que minha mãe passaria por angústia e que se ela duvidasse, ela fizesse prova do Senhor. E muitas coisas que minha mãe estava precisando ouvir, e imediatamente, quando eu senti que era realmente o Senhor falando, eu abaixei a minha cabeça, como ele estava falando diretamente para minha mãe, e eu ao lado eu estava ouvindo tudo. Então, praticamente, na hora que eu vi que não tinha como não ser Deus, eu abaixei a cabeça e chorei. E a minha mãe também chorou muito. Sendo que a gente não imaginou, né? Que angústia seria, meu Deus, do que exatamente o Senhor estava falando, né? Foi exatamente naquela mesma noite, depois daquele culto, que aconteceu, né? A descoberta da doença que eu tinha. Então, quando acabou esse culto, que vocês viram aí no vídeo, eu comi uma empada, gente. Uma empada enorme de frango com refrigerante. E a gente ficou lá, eu e a minha mãe comeu outra coisa, mas comeu também a outra empada. E a gente foi para casa. Gente, quando foi às 3 horas da manhã, eu acordei terrivelmente mal. De 3 horas da manhã, passando muito mal, com muitas dores. Vocês não têm noção das dores que eu comecei a sentir. E comecei a ir ao banheiro. E fiquei naquela, do banheiro para a cama, da cama para o banheiro, até amanhecer o dia. E enquanto isso, sempre que eu sinto essas dores, a minha mãe sempre acorda junto e fica naquela pressão, naquela angústia, sem saber o que eu estou sentindo, sem saber o que fazer, sem saber como me ajudar. Mas ao mesmo tempo ela sempre orava, sempre ela pegava o óleo, me ungia, clamava ao Senhor para o Senhor chegar, para o Senhor me curar. Sempre que eu acordava sentindo essas dores, a minha mãe sempre ela me dava os remédios, me ajudava, ficava perto de mim, mas sempre ao mesmo tempo angustiada, com medo que acontecesse alguma coisa comigo, com medo como é que iria ser para me levar ao hospital.
ela sempre acordava junto, ela passava as noites comigo assim, né? Toda vez que eu acordava desse jeito. E ao mesmo tempo ela sempre orava. Então assim, infelizmente sofria eu e sofria ela. Uniada, eu lembro que quando deu 6 horas da manhã eu vi que eu não tinha melhorado, os remédios não tinham adiantado, nada tinha adiantado. Aí eu lembro de repente, quando eu deitei na minha cama, eu consegui apagar, não sei como eu consegui apagar. E de repente, quando eu acordei, mais ou menos umas 10, 10 e meia, quando eu acordei, né? Porque praticamente eu só dormia até 3 horas da manhã, né? E quando de repente eu acordei, eu vi que aquela dor terrível tinha diminuído, porém a vontade de ir ao banheiro continuava. Então eu continuei indo ao banheiro e quando eu percebi que o que estava saindo estava avermelhado, e eu comecei a desesperar. E eu disse, mãe, eu quero ir para o hospital agora, vamos para o hospital, vamos pegar um Uber. E já era um meio-dia por aí, meio-dia e meia, 1 hora da tarde já, no sábado, dia 19. E dessa vez, algo tocou no meu coração, sabe? Algo assim, sabe aquela vontade ardeu no meu coração assim, eu não vou naquele hospital que a gente sempre vai, mãe. Eu vou no hospital novo que abriu aqui em João Pessoa e que ultimamente ele está muito bem conceituado, o povo está falando muito bem desse hospital, que lá é muito bom e tal. Então assim, graças a Deus meu plano atendia lá e deu certo. E foi exatamente o lugar onde eu deveria ir. E quando eu cheguei no hospital lá, para minha surpresa, quem me atendeu foi uma ex-vizinha minha do prédio que eu morei quando eu cheguei aqui em João Pessoa. Uma menina mais nova que eu, na realidade. E quando eu entrei no consultório, ela me perguntou o que é que eu estava sentindo. E eu contei tudo o que eu estava sentindo. E ela me examinou. Quando ela me examinou, ela fez, Elda, olha, eu vou pedir para você fazer agora uma tomografia com contraste. Você vai fazer também medicação, vai tomar um soro e após a gente receber o resultado, a gente conversa. E vai fazer também um exame de sangue. Eu, tá bom. Sendo que eu fiquei um pouco desconfiada e com medo de fazer a tomografia, porque ela pediu com contraste. E eu nunca tinha usado contraste, gente, em exame de imagem. E eu tinha ouvido falar já que tem pessoas que não se dá com esse contraste. Esse contraste é um iodo que eles injetam pelo acesso que coloca na veia, certo? Aí é um iodo que quando entra no corpo, ele clareia na hora que o exame, na hora que a gente está fazendo o exame, ele clareia melhor. Então, assim, ele dá uma imagem mais real, entendeu? Assim, sendo que tem algumas pessoas que não se dá com esse iodo, passa mal, enfim. Para algumas pessoas, às vezes, se uma pessoa tiver reação a esse iodo, pode até ser fatal, enfim. Por isso que eu fiquei com medo de usar. Meu Deus, eu vou fazer a tomografia, mas eu não vou usar esse contraste, porque vai que eu tenha reação, vai que eu não me dê, vai que eu dê a sorte, né? Aí eu fiquei, eu não vou usar, a mãe também ficou com medo de deixar eu usar. Aí a gente ficou conversando com a médica lá, e todo mundo tentando convencer a gente, não se preocupe, o contraste daqui é de boa qualidade, ninguém nunca teve reação nenhuma, então não se preocupe, não vai acontecer nada com a sua filha, é melhor fazer com contraste, porque assim a gente vai ter uma imagem real do que realmente ela tem, a gente vai tentar conseguir identificar o que realmente sua filha tem. Minha mãe meio assim, com medo de eu usar esse contraste, e eu também com medo de usar o contraste. E no final de tudo, quando finalmente conseguiram me convencer de usar o contraste, eu fui e fiz o exame e correu tudo bem. Na hora de entrar no tubo lá da ressonância, e que na hora que eles, antes dele injetar, o rapaz lá, o técnico que estava lá dentro da sala falou comigo e disse, olha, não se preocupe, você apenas vai sentir esquentar a sua garganta e esquentar a parte da sua bexiga. Apenas isso, você não vai sentir mais nada. Eu garanto isso pra você. Vai ser tão tranquilo que você vai dizer, era só isso? Aí eu olhei assim pra ele, tá bom, então tá. Então foi tudo bem, minha gente. E eu consegui fazer o exame. Realmente eu só senti esquentar, como ele disse, a garganta e a parte da bexiga. E fiquei lá um tempo fazendo o exame e pronto, saí da sala de
de imagem e deu tudo certo. Não senti absolutamente mais nada. Voltei a aguardar lá o exame de sangue e o resultado da tomografia. Quando foi mais ou menos já de noite, umas 6 horas da noite, eu cheguei lá no hospital, acho que eram as 2 horas da tarde de Uber, com a minha mãe, e quando já foi à noite, umas 6 e pouca, foi que eu vim receber o resultado do exame, minha gente. Aí chega essa médica que me atendeu junto com outros 2 médicos para me dar a notícia, e de repente vieram com o papel na mão, dizendo: a gente não tem a notícia muito boa para você, a gente está com o laudo da sua tomografia na mão e o que está escrito aqui é que você tem uma apendicite aguda em fase inicial e é necessário fazer uma cirurgia ainda hoje. E eu fiquei lá olhando para a cara daquele médico, olhando para a cara da médica e olhando para minha mãe sem entender, sem conseguir assimilar, sem a ficha cair. Eu não sabia se chorava, não sabia se eu ficava triste, não sabia se eu ria, não sabia. Eu fiquei realmente sem acreditar naquilo. E foi realmente uma surpresa, minha gente, totalmente uma surpresa. E aquele médico ficou tentando ali me conversar comigo, tentando me convencer que eu não poderia ir para casa, que eu teria que me internar, que eu teria que ficar lá no hospital. E foi algo assim que demorou aqueles médicos me convencerem a ficar. E eu só sei que depois de muita conversa, eu pedi um tempo para ligar para o meu pai e falei para o meu pai que não estava aqui em João Pessoa e contei tudo o que estava acontecendo. E ele disse que em meia hora, 1 hora estava chegando no hospital onde eu estava. E quando ele chegou, ele conversou comigo e disse: é melhor você fazer, porque assim você se livra logo, porque isso é muito perigoso, isso pode matar. E realmente, quando o médico conversou comigo, disse: olha, isso pode estrangular, até eu mesmo já fiz essa cirurgia, é tranquilo, é por vídeo, só vai ser 3 cortezinhos, amanhã você já está em casa, não se preocupe, vai ser tudo, vai correr tudo bem, não é uma cirurgia perigosa, não se preocupe. Perigoso é você continuar com essa doença, porque pode matar, pode estrangular. E eu, meu Deus do céu, eu sei que esse homem, depois de muita conversa, ele conseguiu me convencer a ficar. E depois de um tempo, ele disse: olha, já já eu venho conversar com você novamente. Aí eu, tá bom, continuei lá na sala de observação, enquanto ele demorou mais um tempo e voltou a falar comigo, com outro médico. Aí veio novamente mais 2 médicos conversar comigo, e ele disse: olha, a gente tem uma notícia boa para você, talvez você não precise se operar. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pedir outros exames amanhã pela manhã, você vai se internar, você vai dormir aqui, e amanhã pela manhã, quando você acordar, você vai passar por novos exames, e após a gente avaliar o seu segundo exame, se a gente ver que sua apêndice desinflamou, talvez a gente libere você para voltar para casa e você marque essa cirurgia um outro dia que você achar melhor, tá bom? Agora, caso o apêndice não tenha desinflamado, você vai operar. Aí eu, tá bom, então disso aí ele me convenceu, tá? De ficar e aguardar o outro dia, fazer novos exames e fazer uma reavaliação se eu operava naquele momento ou não. Então, eu internei, fiquei no hospital. E foi quando a gente fez todo o processo de internação. Demorou um tempinho, meu pai chegou e acalmou as coisas, tudinho. Minha mãe ficou um pouco mais calma, mas ainda apreensiva, sem acreditar no que aquilo estava acontecendo. Quando foi no outro dia pela manhã, eu não precisei fazer novos exames, porque chegou um terceiro médico especialista em aparelho digestivo, especialista nesse tipo de cirurgia de apendicite, e decidiu que ia operar e pronto. Decidiu que eu não ia fazer exames novos nenhum, que aquele primeiro exame que eu tinha feito um dia anterior lá no hospital era o suficiente para operar e não deixar para depois. Então, quando a enfermeira pela manhã chegou, eu achando que eu ia fazer novos exames, ela chegou já dando a notícia, dizendo: olha, vai chegar um médico às 3 horas da tarde, isso no domingo já, e ele vai chegar para lhe operar. E você não vai precisar passar por novos exames, porque ele avaliou
exame e disse que vai operar, que não podemos deixar para depois. Então, eu fiquei ainda apreensiva, porque eu não sabia quem era esse médico que ainda ia chegar, porque esse médico aí, ele avaliou conversando com outros, mas eu não cheguei a vê-lo um dia antes, né? Quando eu cheguei. Eu falei para a enfermeira, olha, eu não sei quem é esse doutor que vai chegar aí, que tá dizendo que já vai me operar. Então, quando ele chegar, pede para ele vir aqui no meu quarto conversar comigo. E quando ele chegou às 3 horas da tarde, ele foi lá no quarto, conversou comigo. E eu fiz a pergunta clássica a ele, né? Doutor, mesmo essa apêndice que eu tenho, aguda, mesmo essa apendicite aguda que eu tenho, doutor, em fase inicial, ela pode matar, ela pode estrangular? E quando ele falou, pode sim, mesmo em fase inicial, ela pode estrangular. Aí foi quando eu decidi deixar em que ele me operasse. Eu disse, tá bom, doutor, então eu vou. Aí ele, olha, eu vou agora operar um senhor e quando acabar a operação dele, vai ser você. Já pode ir se preparando. Aí pronto. Graças a Deus, eu terminei ali me convencendo que eu teria que passar por esse processo, que eu tinha que fazer a cirurgia de toda forma, que eu não podia deixar para depois, após conversar com o doutor. E foi quando aconteceu. A minha operação foi de 6, 7 horas da noite. Eu estava entrando dentro do bloco cirúrgico e eu tomei anestesia geral e tudo correu bem. O Senhor entrou comigo naquele bloco cirúrgico, o Senhor, Ele entrou comigo naquele hospital, eu creio. E eu lembro que quando eu deitei na cama e o anestesista ele veio colocar anestesia na minha mão, na veia, eu lembro que em uma mão ele não conseguiu achar a veia. E foi quando eu comecei a ficar nervosa. Aí ele foi e tentou na outra mão. Aí foi quando ele conseguiu. Aí foi quando eu fiquei com vontade de chorar. Foi quando eu fiquei com vontade, sabe? Foi quando ficou querendo vir um medo. E eu lembro que o anestesista, depois de ter colocado a anestesia na minha mão, ele falou, olha, não chora, não fica com medo. Qual é a sua música preferida? Aí eu falei, a minha música preferida? Por que você está perguntando? Ele, qual a música que você gostaria de ouvir agora? Aí eu, a música Em Teus Braços, de Laura Sogueles. Aí ele, vou colocar aqui agora no meu celular e vou colocar para você ouvir. Aí eu, tá bom. Aí ele pegou o celular dele, colocou a música, aquela Em Teus Braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Quando ele botou no celular, ele fez, é essa música que é a sua música preferida? Aí eu, é. Aí ele, pronto, eu vou colocar aqui do seu lado, no seu ouvido, para você ouvir, para você ficar mais calma. Aí eu, tá bom. Aí ele pegou o celular, colocou aqui do meu lado, e eu fiquei ouvindo, comecei a cantar. E aquela vontade de chorar foi embora. Aquele medo que estava querendo tomar conta de mim foi embora. E enquanto eu louvava, eu fui sentindo meu corpo adormecendo. E eu falei assim, eu tô sentindo meu corpo estranho, eu acho que ele tá ficando dormente. Aí o anestesista fez assim, a anestesia tá começando a fazer efeito, já já você apaga. E eu cantando, e ali eu apaguei louvando. Eu cheguei no quarto umas 9, 10 horas mais ou menos, mas eu cheguei bem para a glória de Deus. O Senhor, Ele fez, o Senhor, Ele chegou na minha vida, na minha saúde naquele momento, assim eu creio. O Senhor, Ele cuidou de tudo, nos mínimos detalhes. O Senhor, Ele guiou aquele médico, eu tenho certeza. E no outro dia, na segunda-feira, eu já estava em casa. Na segunda-feira pela manhã, o doutor que me operou, ele passou por lá e me deu a alta, me deu uma dieta para eu seguir. E disse, olha, você com 15 dias já pode retornar às suas atividades, já pode voltar ao trabalho e você vai seguir essa dieta que está aqui, os remédios que você precisa tomar, antibióticos, anti-inflamatórios durante 7 dias e qualquer intercorrência você entre em contato comigo. E boa sorte, tudo de bom, Deus lhe abençoe. E foi isso. E acredito que na segunda-feira de tarde, às 5 horas, meu pai foi
após o trabalho, buscar eu e minha mãe lá no hospital. E a gente veio para casa. E tudo correu bem. E dia 5, depois de amanhã, estará fazendo 15 dias dessa cirurgia que eu fiz e que eu vou já retornar ao meu trabalho. E se Deus quiser, bem recuperada, eu estou me sentindo bem. Agora sim, o pós-operatório é tranquilo, apesar de ser cortes pequenos, ter sido por vídeo. Só é ruim na hora de espirrar, né? E na hora de tossir. É muito ruim esses momentos que vem a tosse e o espirro, confesso pra vocês. É a hora que eu morro de medo de doer a cirurgia. Ainda tô com os pontos. Os pontos eu não vou tirar porque o médico falou que eles são absorvíveis, né? A carne, ele absorve esses pontos que estão aqui. Então, foram cortes pequenininhos, um no umbigo, outro aqui na lateral e outro aqui perto da próxima à bexiga. E até aqui tenho me recuperado muito bem. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Então, assim, eu quero trazer para você esse testemunho como algo que vem aumentar a sua fé. O Senhor, eu creio que Ele chegou na minha saúde nesse momento. Ele trouxe vida para a minha vida mais uma vez. O Senhor, Ele não deixou que algo piorasse para lá na frente e viesse a ser fatal. O Senhor cuidou, o Senhor interviu, chegou na hora certa, chegou no momento certo, assim eu creio. E como vocês viram, o Senhor, Ele falou e o Senhor, Ele cumpriu. Para a glória de Deus, minha mãe nunca mais vai passar por esse desespero. Para a glória de Deus, minha mãe nunca mais vai passar por essa agonia de acordar comigo pela madrugada, passando mal, com aquelas dores terríveis que eu sentia. Para você que não sabe, o Senhor, Ele é Deus que livra. O Senhor é Deus que dá a saúde de volta. O Senhor é Deus que renova e é o Deus de misericórdia que nos protege de todo mal. E assim como o Senhor chegou na minha história, eu declaro que o Senhor, Ele venha chegar na sua aí do outro lado, que está me ouvindo e me assistindo. Porque o Senhor, Ele é grande, o Senhor é maravilhoso. Basta a gente viver na dependência desse Deus, para que Ele venha cuidar dos nossos dias até o fim. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse testemunho e assista aos próximos vídeos, certo? E fica com Deus e até a próxima, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!